Você tem o sonho de fazer suas próprias histórias em quadrinhos, mas tem muita dificuldade de desenhar uma página? Às vezes você desenha e não chega num resultado que te agrada, ou pior ainda, não consegue sair da folha em branco porque não consegue organizar as informações do seu quadrinho para algo que seja desenhável, visual. Vou mostrar para você um processo que eu desenvolvi de como eu faço as minhas próprias histórias em quadrinhos para você nunca mais ter dificuldade na hora de desenhar uma página da sua história. E agora juntos somos chama, somos luz. Então quer dizer que você já tem a história do seu quadrinho definida, mas na hora de desenhar fica aquela dificuldade. Caramba, é tão difícil projetar uma página de história em quadrinho, eu tenho que pensar em composição de cena, quantidade de quadros, o que eu vou colocar de texto nesse quadrinho, tudo isso se torna uma dificuldade para você começar a desenhar as suas páginas, principalmente se for o seu primeiro quadrinho, onde você fica inseguro, não tem muita prática para desenhar, então você não tem aquela experiência e fica muito difícil você pensar numa página completa sem separar elas em etapas. Então por isso eu vou mostrar uma forma fácil de separar em pequenas etapas, que conforme você for concluindo, a sua página vai ser construída até chegar no resultado final que lhe agrada. Então, se você está interessado em saber qual é essa estrutura, já peço para deixar o like aqui embaixo, né? E comenta, eu quero ser uma máquina de fazer história em quadrinhos e colocar as minhas ideias, os meus personagens para o mundo conhecer. Então, se você tem essa dificuldade, eu espero poder te ajudar com esse processo que eu utilizo, que facilita muito na hora que eu vou compor uma página. Então bora lá! Primeira etapa, o que minha página conta? Para facilitar, você precisa pegar sua história e dividir ela em páginas. Então no momento que você vai fazer aquela página específica, você tem que ter 3 pontos em mente. Como começa a história dessa página, como ela termina e depois você define o meio. Então se você conseguir definir como é que vai começar a história dessa página e como ela tem que concluir, quando terminar essa página tem que ter contado até aqui, depois você faz o miolo, que é o que vai ter complemento desses 2 pontos em específico. Isso vai te ajudar a delimitar o que você precisa contar dentro dessa página. Então vamos a um exemplo prático aqui. Tem o meu personagem, que é o Nathan, e ele é um super-herói. Ele vai começar correndo na rua e eu quero que termine com ele transformado no super-herói Anjo Dourado. E o meio dessa página, o que vai ter entre esses 2 pontos, será a transformação dele, como ele se transforma no Anjo Dourado. Então eu tenho definido o que eu quero contar nessa página. Você precisa ter isso bem definido antes de começar o desenho. Segunda etapa, divisões de quadro. Todo mundo sabe que uma história em quadrinho é feita através de quadros, então as páginas não são ilustrações de página única na maioria das vezes. Você vai ter que ter quadros separando várias cenas, tendo uma sequência para passar aquela ideia que você quer. Só que como separar esses quadros? Parece muito difícil. Por isso eu utilizo uma maneira fácil de um layout já pré-estabelecido, que você modifica aos poucos ele até você pegar segurança e conseguir desenhar um layout de página mais interessante. Então eu gosto de fazer o seguinte: tem a página em branco, divide ela em 3 linhas. E essas 3 linhas você pode dividir de 1 quadro por linha até 3 quadros por linha para ficar uma página visualmente mais atrativa. Então eu vou mostrar um modelinho ali que fica mais fácil para você. Uma página dividida em 3 linhas e aí eu posso dividir cada linha em 2 quadros. A partir disso você vai ter 6 quadros por página que você vai poder utilizar para contar sua história. E você pode modificar a forma do seu gosto, o que você achar mais importante para dar destaque. Então, se você quer uma cena que precisa de mais espaço, que ela seja mais horizontal, então ao invés de ser 2 quadros por linha, você faz um quadro só na linha. Então aí você pode utilizar ela na primeira linha, na segunda linha ou na terceira linha, e isso vai dar mais destaque. Se você precisa de uma cena que ela seja mais vertical, mais comprida, para dar uma noção maior de cima e embaixo, então você pode utilizar um quadro que cabe em 2 linhas. Então você pode fazer isso no começo da página ou no final da página também. E seguindo esse modelo você vai ter várias opções de layout para facilitar a sua construção de história. Então veja quantos quadros você quer naquela página para conseguir contar como ela vai começar e como ela vai terminar, para você passar a ideia melhor. Você tendo essa visão de layout, de separação de quadros, vai facilitar para você organizar em sua mente a melhor forma de você desenhar quadro a quadro para conseguir contar a história que você deseja. Terceira etapa, rascunhos.
Não comece a sua página já desenhando de forma muito elaborada e detalhada. Faça o RAF. Significa um desenho extremamente simplificado para você brincar com as composições e imaginar os elementos que vão ter em cada quadro dessa sua história, dessa sua página em quadrinho. Você faz isso para facilitar a forma da composição da sua página. Então vamos utilizar o exemplo que eu tinha dado, que é do meu personagem se transformando. Então o objetivo dele é começar a página com ele correndo, ter a transformação e ao final ele estar transformado e voando, indo para alguma ação em específico. Então eu vou começar o primeiro quadro com ele correndo na calçada de forma bem dinâmica para mostrar que ele está agitado, está começando a fazer uma ação específica. Eu quero que ele entre no beco e fique bem claro para a pessoa que está lendo que ele está entrando no beco. Dentro desse beco eu quero fazer uma progressão dentro da transformação dele. Então ele ergue o braço para o ar, ele pede a transformação, há um brilho muito forte mostrando que a transformação está acontecendo e mostre ele transformado ali naquele beco. E por final ele voando num quadro que mostre ele voando sobre a cidade onde ele estava para ambientar facilmente o leitor de onde está acontecendo aquela cena em específico do personagem. Então esse é o rascunho bem simples, de forma bem leve do desenho que eu vou precisar para depois fazer a próxima etapa da história em quadrinho. Quarta etapa, o desenho elaborado. Então agora que você já fez o rascunho desses quadros e exatamente que tipo de cena e composição você quer para sua obra, a partir de agora você vai gastar sua energia na parte do desenho, deixar o mais elaborado e bonito possível para você conseguir desenhar aquilo que você já planejou na etapa anterior. Então agora deixa de ser tanto como você vai planejar a sua cena e começa a ser desenho mais elaborado. Então você vai começar a desenhar de forma mais detalhada, mais bonita e já mais pensando para a arte final dessa sua página. Então é um processo muito mais de detalhamento do que de planejamento de cena. Quinta etapa, arte final. Agora é o momento de você limpar essa sua página. Depois de você fazer muitos traços para definir exatamente que desenho você queria da melhor forma possível, a arte final é aquele momento que você define aquilo que realmente vai ficar no seu desenho e o que não vai. Deixar o traço de uma forma mais bonita, mais bem aplicável, mais profissional possível, para ficar com aquela cara de quadrinho profissional que qualquer mangaka ou quadrinista costuma fazer. Então aqueles traços que você não acha relevante você descarta e aqueles que são essenciais você chega e coloca. Então você já pode começar a colocar texturas, variações de espessura de traço, tudo pensado da melhor forma possível para o seu quadrinho. Sempre lembrando que o que está mais próximo da cena, que está à frente na cena, você deixa com traço mais grosso e aquilo que está ao fundo você deixa com traço mais fino, porque isso te ajuda a ter uma profundidade da cena, né, para o leitor, para ele saber o que está à frente, o que está mais próximo e o que está ao fundo de forma mais delicada, e esses pequenos detalhes dão grande diferença na sua obra. Sexta etapa, cores. Nesse momento você já tem o desenho, você já está definido, já está do seu agrado. Então agora, se o seu quadrinho for colorido, é o momento de você colocar as cores. Então é recomendável que você faça uma página com as cores chapadas e depois de você definir o que vai ser a cor de cada elemento daquela página específico, você adiciona as texturas, as luzes e a sombra para deixar o quadrinho muito mais profissional. Se o seu quadrinho vai ser preto e branco, caso seja um mangá, esse é o momento de você colocar os tons de cinza ou as texturas e retículas, que vai deixar o seu quadrinho muito mais fácil e com uma compreensão muito melhor para o leitor, porque você divide as cenas. Então é sempre importante ter aquele contraste legal entre preto e branco para atrair a atenção do leitor, caso o seu quadrinho seja preto e branco, e caso seja colorido, você escolher cores harmoniosas que combine com o sentimento que você quer passar nessa história em quadrinho. Isso é muito importante para dar uma cara mais profissional para sua obra possível. Sempre lembrando que se for um quadrinho colorido, as cores que estão nos elementos mais próximos são mais vibrantes e ao momento que vai se distanciando ao fundo, deixar aquelas cores com menos saturação e começar a ter cores um pouco mais sujas e pastéis para dar essa sensação de profundidade. Esse pequeno detalhe vai fazer toda a diferença na sua página, assim como também não utilizar apenas o preto para fazer a luz e o branco para fazer as sombras. Brinque com as cores, faça uma sombra com uma cor diferente, com uma cor que tenha contraste, que vai deixar muito mais atrativo para sua obra. Como também na luz, a parte da luz, ao invés de usar somente o branco,
branco, utilize um dourado, utilize uma cor diferente que vai dar uma sensação mais interessante e mais vida para o seu quadrinho também. Mas lembre-se, tudo tem que estar o mais harmonioso possível. Sétima etapa, textos. Esse é o momento que você vai colocar os textos na sua história em quadrinho. Então você tem que colocar os balões para aquela página, se for ser um quadrinho que vai haver textos. E é bem importante que você já tenha definido na parte do RAF um espaço para você deixar esse texto. Lembrando que essas etapas de história em quadrinho eu não estou elaborando a parte do roteiro. Você já tem que estar com a história bem definida e saber exatamente o que você quer contar. Mas aí a parte visual que fica mais fácil você utilizar essa etapa aqui. Então os textos, você tem que lembrar sempre de haver uma margem. Então eu recomendo você colocar o texto primeiro na página e depois desenhar o balão em volta desse texto que foi aplicado. Então você coloca no lugar que foi definido que teria aquele texto e você faz o balão em volta. Lembrando que sempre o balão é de forma mais redonda, então você tem que deixar o texto de forma redonda e com margem para ficar bonito no quadro. Então não deixe o balão muito encostado nas letras, deixe uma margem para que aquele texto fique bonito na página e tenha um resultado agradável. E a última etapa, e não menos importante, é você deixar o comentário aqui e o like no vídeo e compartilhar com aquele amigo que também gostaria de fazer histórias em quadrinho para ajudar o canal e melhorar o algoritmo para eu conseguir alcançar mais gente também. E aí, gostou do processo? Vai te ajudar a você ter uma página totalmente completa da sua história em quadrinho, conseguindo sair daquela folha em branco e ter uma página bonitinha que te agrada para você conseguir replicar para as próximas páginas. E eu quero que você faça esse processo, que você consiga desenhar suas histórias em quadrinho e consiga concluir, finalizar ele e lançar de alguma forma, seja de forma digital ou até mesmo, quem sabe, de forma impressa, para que a gente possa se encontrar em algum evento. Se você for da região de São Paulo, a gente pode se encontrar lá, bater um papo e eu vou ficar extremamente feliz de te ver como um artista independente numa área de artistas de algum evento geek. Seria muito incrível, né? Então, se você gostou desse conteúdo, eu sou o Felipe Barros, sou quadrinista independente, faço as minhas próprias histórias em quadrinhos. Se você quer conhecer o meu material, ler as minhas histórias em quadrinho de forma gratuita, tem um link aqui na descrição, como também você pode acessar o meu site e comprar minhas edições de forma impressa. Isso mesmo, eu tenho os quadrinhos de forma impressa também, que talvez você goste, com frete super leve para todo o Brasil. Então não me deixe de apoiar e também dê uma olhada na minha página do Apoia-se. Te vejo no próximo vídeo. Ele falou isso. O quê? É disso que eu tô precisando. Para você que gosta dos conteúdos da Fagulha Criativa, seja dos meus vídeos contando sobre a produção de histórias em quadrinhos aqui no YouTube, ou pelas minhas obras que você já fez leitura ou adquiriu, agora você pode me ajudar ao longo do desenvolvimento de todas essas obras através do Apoia-se da Fagulha Criativa. Onde você vai ter recompensas desde bastidores da produção das minhas obras, grupo exclusivo de autores, onde a gente vai poder trocar ideia sobre desenhos, quadrinhos, como produzir a sua obra, como organizar melhor o seu projeto, tudo isso tendo uma intimidade maior nesse grupo particular, além de também receber as minhas obras, dependendo da modalidade, ao longo do que eu for lançando elas. Então você não vai pagar a parte, você vai pagar ao longo do desenvolvimento do projeto e depois você vai receber essa obra com brindes exclusivos para apoiadores. Então, se você gosta do meu trabalho, não esqueça de me apoiar no Apoia-se da Fagulha Criativa. Entre amigos tudo ganha vida e o impossível vira nossa saída. Do zero ao infinito